Se encontrar uma carteira cheia de dinheiro ou um telemóvel na rua, o que faria? Entregaria ou ficaria com ele? Se porventura a tempestade arrastasse um bem para o seu quintal, ficaria com ele ou procuraria pelo dono? É deste caso prático que vamos falar para o dia de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal O Jurista do Povo, o canal dedicado à análise, interpretação e explicação das normas jurídicas de forma simples, clara e acessível. Como disse na introdução, neste vídeo vamos falar da apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada. No caso anterior, nós estivemos aqui a falar de agiotagem e da usura. Estivemos a falar dos artigos 299 e dos artigos 300 do Código Penal, e que dissemos que a usura e a agiotagem constituem um crime. Então, vamos lá ver nesses casos que eu acabei mencionando na introdução. Certamente, nós todos já apanhamos pelas ruas, pelas estradas, algum valor, alguma carteira, nós já esquecemos algo no carro, ou alguém já esqueceu algo no nosso carro, ou na nossa casa, ou por outra, naquelas situações de cheia, naquelas situações de tempestade, algo já nos apareceu. Qual foi a nossa atitude? Estamos aqui a falar de duas situações. A primeira situação é quando a coisa chega na posse do agente sem que este tenha feito o esforço algum, sem que este tenha feito nada. Ou seja, por acaso, em que ele está por aí, de repente o bem chega à sua posse. Essa é a primeira situação. A segunda situação é aquela em que a coisa chega na posse do agente, na posse de alguém, na sua posse, porque você encontrou, porque a coisa foi achada. Por isso eu falei que hoje vamos falar de apropriação ilegítima em caso de acessão. Caso de acessão é esse em que o agente ganha a posse sem nenhum esforço, por acaso. E outra, de coisa achada. A coisa achada porque o agente ou a coisa entrou na posse do agente porque este encontrou aquela coisa, este achou aquela coisa. Então são duas situações que vamos entender através dos exemplos. Na primeira situação, em que a coisa se torna ou chega na posse do agente por acaso, sem este ter feito nada, divide-se em três circunstâncias. A primeira circunstância é a força maior, ou por força natural. A força natural o que seria? Seria naquelas situações em que você está na sua casa, houve uma tempestade, a tempestade arrastou um bem para a sua casa, ou houve cheia e a cheia arrastou algo, um objeto para a sua casa, para o seu quintal. Então, perante esta situação, o que você tem que fazer com aquele bem? Qual deve ser a sua atitude com aquele bem? Você está vendo em casa, o bem apareceu no seu quintal e você certamente, por exemplo, não conhece o dono. Como você deve proceder? Você deve se apropriar daquela coisa? Ou você tem que procurar o dono? Ou tem por alguma autoridade para entregar aquele bem? Será que isto é um crime? A segunda situação é por erro. Imaginemos que você vai a um agente quer um depósito de 1000 meticais e por qualquer erro o agente faz-lhe um depósito de 10.000 meticais. Nessa situação, você ganhou os 10.000 meticais, mas não foi por algum esforço, foi por nada. Não é? Você não encontrou, foi por nada, por erro do agente, que além de pôr 1.000 meticais, ele pôs 10.000 meticais. Qual deve ser a sua atitude perante esta situação? Ou pode ser mesmo um banco. Você tem uma conta no banco, bem, seja qual é o banco, depende por erro, o banco acredita-lhe os 50.000 meticais. Qual deve ser a sua atitude? A sua atitude é de dizer que
agora já vou satisfazer as minhas necessidades por este valor, por este montante que o banco depositou na minha conta? Qual deve ser a sua atitude? O terceiro caso é de caso fortuito. O que seria caso fortuito? Seriam situações em que, pronto, você deu bolé a alguém no seu carro, na chopela, e a pessoa esqueceu a carteira ou o telefone no seu carro, chopela. Ou se você é transportadora, o passageiro esqueceu algo no seu transporte. Esse é caso fortuito. Qual deve ser a sua atitude perante esta situação? Você deve apropriar-se daqueles bens ou não? Estes são fatores do primeiro caso, em que o agente ganha posse de uma coisa sem que este tenha feito nada. Por acaso, temos já a ventania que arrastou o bem para a sua casa, temos o banco que por erro e acreditou e depositou os 50 mil, temos o agente da empresa também por erro e depositou algum valor, e tantos outros exemplos. Temos o caso fortuito em que qualquer situação, alguém esqueceu carteira na sua casa, no seu carro, no seu chopela, ou em outro local, na cadeira onde vocês estavam sentados. O segundo fator é quando o bem, ou o objeto, ou a coisa chega no agente porque este encontrou aquela coisa. Está a andar pela estrada, pela rua, de repente encontra já um telemóvel, encontra já uma carteira cheia de dinheiro, encontra já um televisor, encontra já uma moto, uma bicicleta. Qual deve ser a sua atitude? Você pode apropriar-se daqueles bens, e isso tem acontecido conosco dia após dia. Nós apanhamos bens, não é? Nós encontramos bens nos aparecem. Você que trabalha numa instituição, certamente algum utente pode chegar e esquecer algo valioso, uma carteira ou outro bem. Qual deve ser a sua atitude? Você que é secretário, certamente que sempre atende pessoas, os utentes esquecem bens. Qual deve ser a sua atitude? O que diz o artigo 272 do Código Penal? O artigo 272 do Código Penal diz, no seu número 1, quem ilegitimamente se apropriar da coisa alheia que tenha entrado na sua posse ou obtenção por efeito de força maior, 1, erro 2, caso fortuito 3, ou por qualquer maneira independente da sua vontade, 4, é punido com as penas de furto, mas atenuadas nos termos gerais. O número 2 diz, nas mesmas penas incorre quem se apropriar ilegitimamente da coisa alheia que haja encontrado. Não é? Estamos a dizer que apropriar-se de bens, ainda que você não tenha às vezes essa intenção de subtrair, sei lá o quê, isto é um crime. E o mesmo crime é punido com as penas de furto. Há uma diferença entre furto e apropriar-se de bens, porque no furto há uma subtração. Você subtrai, apropria-se subtraindo algo. Já na apropriação ilegítima, você não subtrai, mas sim você apropria-se de algum bem porque você encontrou, porque o bem te apareceu, e você quer que o bem se torne seu. Então, o direito penal desencoraja esse tipo de atitude. É que você não pode enriquecer ilicitamente, um enriquecimento sem justa causa, um enriquecimento ilícito. Você não pode se apropriar do bem que não lhe pertence. Então, qual é a recomendação? Se você acha algum bem de alguém que você não conheça, se você conhecer ainda bem, porque você tem que ir diretamente ao dono e entregar o bem. Mas se você não conhece o dono, você tem que se dirigir à entidade legal para entregar aquele bem e dizer, apanhei este bem, eu não conheço o dono. Até se conhece o dono, se achar que tem que passar por via legal para
averiguar toda a veracidade, se efetivamente o dono ou não, também pode ser a melhor opção. Mas se não conhece o dono, tem que levar o bem para a entidade competente e que essa entidade, se achar, não achar, cabe a eles. O importante é que você não pode se apropriar-se do bem que não lhe pertence. Esta é a orientação, esta é a recomendação. É crime apropriar-se de bens ilegitimamente, ainda que esses bens sejam em caso de acessão, o caso em que você não precisou de criar algum esforço para aquele bem, o bem que apareceu, ou que tenha achado aquele bem, os bens achados, os bens encontrados. Você tem que levar ou fazer uma publicação, apanhar um bem, nas redes sociais também pode ser. Cuidado! Muitos de nós gostamos quando apanhamos algum bem, epa, aleluia, aleluia, então este bem eu vou enriquecer, não sei lá. Cuidado! É crime a apropriação ilegítima de algum bem em caso de acessão ou de coisa achada. Portanto, se encontramos um bem, nós temos que nos dirigir à entidade competente para que este siga os trâmites legais para localizar os donos. Se conheces o dono, chame o dono e entrega o bem. Você que é secretário, você que trabalha, que atende, que faz o atendimento público, você que está aí a andar, tem o transporte, seja em qualquer situação, nós encontramos bens. Para hoje, era este caso prático que tinha por apresentar. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se quer a justiça, conheça o direito.